eu quero te mostrar 3 ideias de projetos culturais que os editais de cultura adoram ver. E se você tiver algumas dessas 3 ideias que eu quero revelar aqui, pode ter certeza que você vai aumentar muito as suas chances de ter o seu projeto cultural aprovado e, com isso, você ter recursos, meu artista, para fazer a sua arte com mais tranquilidade, para fazer a sua arte com mais estrutura. Porque, sim, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Os projetos culturais, eles te dão oportunidades para que recursos cheguem até você e assim você consiga fazer a sua arte de forma muito mais tranquila e estruturada. Você fazer seu espetáculo, você fazer o seu filme, você lançar o seu livro, você ter o seu ateliê, você montar suas oficinas, você fazer a sua exposição. E nesse vídeo, a minha missão é essa, é te contar quais são essas ideias que eu descobri que quando o edital olha no seu projeto, ele já se encanta de imediato e aumenta as suas chances de, claro, você ser aprovado e receber os recursos. E quando a gente fala em editais, tá? Lembra que nós estamos vivendo um dos nossos melhores momentos da nossa cultura. Hoje, mais do que nunca, e isso, gente, eu falo assim de coração muito feliz e coração aberto. Hoje, mais do que nunca, quem faz arte, quem está nesse universo da cultura, vem vivendo grandes oportunidades, porque cada vez mais nós temos editais surgindo no Brasil. Editais de pequeno porte, médio porte e grande porte. Editais de inscrições continuadas, que ficam abertas o ano inteiro. Editais que estão buscando o seu projeto, mas que, porventura, talvez você ainda esteja aí sentado, pensando em outras maneiras de ter recursos para sua arte, ou na verdade você tem que estar pensando nos seus projetos, aprendendo como escrever do jeito certo e emplacando. Ah, Merci, mas eu já fiz projeto, mulher, e deixa eu te falar, foi reprovado, eu me frustrei, não quis mais nem saber disso. Tá, aí eu te pergunto, tudo que você for fazer que não der resultado, você vai desistir? Você vai tentar um emprego, não conseguiu a vaga, você vai ficar desempregado, vai desistir? Você tentou conquistar alguém que você ama muito, aquela pessoa disse, eu não quero, e você vai desistir, você não vai tentar reconquistar ela de uma outra forma mais especial? Você tentou fazer uma reforma na sua casa? Aí a grana acabou, você vai deixar a casa inacabada? Você não vai batalhar para terminar essa reforma? Se você realmente quer crescer na sua carreira, para com isso. Para de querer fazer um primeiro projeto e já ser aprovado. Não é assim. Não é tão simples assim. Você pode sim ser reprovado. Você pode. E isso, olha como algo positivo, porque você vai recalcular a sua rota, reorganizar o seu projeto e mandar novamente para um outro edital ou até para esse mesmo edital. A vida não é assim só de acertos. A gente não joga a bola e já faz um gol. A gente tem que parar com esse pensamento de, me frustrei, vou parar, vou desistir. Não consegui, é agora que eu vou lutar, é agora que eu vou fazer. E aí eu quero te mostrar aqui a primeira proposta de projeto que os editais amam ver, que são os projetos de educação, os projetos de formação. Projetos culturais que têm esse foco na formação, os editais de cultura, cada vez mais, eles vêm adorando esses projetos. Por quê? Muito simples. Porque a arte, ela não é só curativa, mas ela também é formativa, ela também é educação. A arte e a cultura, eles têm um papel fundamental e essencial na nossa sociedade, que é de educar. Muitas vezes, quando um artista faz um projeto de oficina de pintura, um projeto de oficina de escrita criativa, quando faz um projeto de formação, e não só oficina, tá, gente? Palestras, rodas de conversas, mini cursos, tudo que tem a palavra formação, os editais amam. Por quê? É uma maneira de usar a arte e a cultura para educar a nossa sociedade, para formar novos seres humanos, sejam crianças, adultos, adolescentes ou idosos. Todos os projetos de formação que têm essa proposta em formar, em educar, em trazer a arte como um elemento, né, de conhecimento para as pessoas, os editais amam, porque eles estão vendo que aquele recurso que vai financiar o seu projeto, que tem essa ideia, que tem essa proposta, eles sabem que esse projeto vai ampliar a mente das pessoas, esse projeto vai mostrar novos caminhos, esse projeto vai gerar um impacto muito positivo. E lembra que projeto cultural bom é projeto que gera impacto, e quanto mais impacto você gera, mais chances de ser aprovado
você tem. Então, se você está aí pensando em um projeto cultural e você não tem nenhuma ideia ainda, você não sabe por onde caminhar, veja que o que você realiza, você pode ensinar às pessoas. E isso é formação. E isso é você levar o seu conhecimento para mais pessoas. E isso se multiplica. E muitas vezes você pode, com o seu conhecimento, multiplicar novos seres com o conhecimento que você tem. E essa proposta de projetos de formação, eles são cada vez mais valorizados nos editais de cultura. Eu, por exemplo, passei 10 anos da minha vida, né, participando de um projeto que era de formação. Era um projeto lindo, onde nós levávamos oficinas de cinema para estudantes de escola pública. Então, durante uma semana, estudantes de escola pública tinham oficinas sobre roteiro, sobre gravação, sobre edição, sobre atuação. E eles, ao final dessa oficina, eles tinham a possibilidade de gravar o primeiro filme da vida deles. E era sempre um documentário. Por que um documentário? Porque aqui vem a outra ideia, a outra proposta de projetos que os editais amam, que é a preservação. Nós tínhamos um projeto de formação junto, ao mesmo tempo, dentro da proposta, com um projeto de preservação. Nós dávamos, né, todas as instruções, todos os conhecimentos necessários para que esses alunos fizessem um documentário, contando algo sobre a cidade deles. Seja a história de um personagem, seja a história de uma rua, seja o que for. Então, era um projeto de formação, mas que estava ali também trazendo um projeto de preservação. E preservação de quê? Da história, da memória de um povo, da memória de uma comunidade, da memória de uma sociedade, da memória de um grupo. Então, cada vez mais os editais de cultura também vêm valorizando muito projetos de preservação. Porque quanto mais a gente preserva o que é nosso, mais os editais amam. Quanto mais a gente preserva a nossa história, o nosso espaço, o nosso povo, mais os editais adoram. Então, se você está aí pensando em um projeto, se meu projeto é de formação, veja se de algum modo você também consegue colocar esse olhar de preservação, porque você vai ter o seu projeto muito mais fortalecido e os editais amam. E lembra, tá, que quanto mais você cria maneiras de preservar a nossa cultura, preservar a nossa arte, mais você se torna um guardião. E ser um guardião, os editais também amam, e eles percebem que quando eles investem nesse tipo de projeto, eles também estão sendo guardiões, eles também estão preservando, porque eles estão justamente reservando recursos para esse tipo de projeto. Então, cada vez mais, os editais, minha gente, ama projetos que também têm essa proposta da memória, que um projeto que traz a ideia de memória, de preservação, de guardar. Tá? Merci, qual é uma outra ideia, qual é uma outra proposta de projeto que os editais adoram? Adivinha? Não sabe? Vou te falar. De circulação. Vejam só como não é uma verdadeira pirâmide. Primeiro você tem um projeto de formação, que é acender luzes, mostrar caminhos, educar, ensinar, conscientizar, levar conhecimento para as pessoas. Depois você tem o de preservar. E o que eles também amam é projetos culturais de circulação. Anota isso. Projetos de circulação fazem com que os editais de cultura amem, faz com que o financiamento muitas vezes até chegue mais rápido, faz com que você tenha recursos de forma muito mais acelerada. Por quê? Os editais, eles também buscam, e isso, tá? Presta atenção, não é só edital não, é empresa, é patrão, é tudo. Eles querem que cada vez mais a arte e a cultura circule, alcance pessoas. E aí, adivinha, quando eles estão diante de um projeto lindo, bem escrito, de circulação, eles olham esse projeto como um projeto com grande potencial de aprovação. Por quê, Merci? Porque você está fazendo, meu artista talentoso e talentosa, com que essa arte alcance mais pessoas cada vez mais. E quando você faz isso, você está abraçando um público grande. E que os editais, eles querem isso, os patrocinadores, as empresas querem isso, alcançar cada vez mais pessoas.
Uma maneira que eu acho sempre muito interessante, e aqui fica a dica de ouro para você se o seu projeto tiver condições de ser híbrido, como assim, Messi? Simples. Acontecer de forma presencial e online. É excelente. Por exemplo, você vai fazer um show. O show é presencial, mas você também pode fazer com que ele alcance mais pessoas usando as redes sociais, usando o YouTube, para exibir ele ao vivo. Você vai oferecer um curso de formação, você vai oferecer oficinas na sua cidade, na sua comunidade, você pode gravar essas oficinas e disponibilizar depois de forma online gratuita. E isso alcançar mais pessoas que também têm o sonho, o desejo de aprender sobre aquilo. Se você tem um projeto, o que eu quero que você pense quanto mais pessoas eu alcanço, mais a minha arte chega longe, mais o meu nome como artista chega longe. Então, é muito importante que você pense também, se você deseja fazer um projeto de circulação, mas se eu posso fazer um projeto de circulação e ao mesmo tempo também de formação? Pode. Como, Messi? Simples, você pode, por exemplo, fazer uma exposição fotográfica, uma exposição de pinturas, uma exposição de livros, ou seja, o que você desejar, uma exposição de peças artesanais. E você pode simplesmente ou estar ao vivo e a cores no dia da sua exposição e ali, oferecendo uma palestra, oferecendo uma oficina, oferecendo até um material impresso, um e-book, formato PDF, que as pessoas vão lá no QR Code, escaneia e tem acesso, e assim também você leva o conhecimento para essas pessoas, ou você pode simplesmente gravar uma aula e no dia da exposição você coloca lá, através de um recurso, você coloca essa aula na tela para as pessoas assistirem, para as pessoas acompanharem. Isso também é muito possível. Você também vai fazer uma exposição, coloca um QR Code lá que as pessoas escaneando, elas vão poder conhecer um pouco mais sobre a sua história, elas vão poder seguir as suas redes sociais e elas vão poder ter acesso a uma aula onde você ensina algo. Isso também é fazer com que o seu projeto de circulação tenha esse braço, esse espaço na formação. Messi, eu posso ter um projeto que contemple todas essas 3 propostas? Pode. Pode sim, mas lembra, que uma dessas propostas tem que ser realmente seu carro-chefe, tem que ser a proposta protagonista. Se você vai fazer um projeto de formação e você quer também fazer um projeto de circulação, o de formação tem que ser um exemplo, o de maior evidência e o de circulação como ali aquela proposta de continuidade do seu projeto. Ou vice-versa, você vai fazer um projeto de circulação, um projeto de circulação, mas ele também vai oferecer aqui esse momento de formação. Ou é um projeto de preservação e você vai ter ali aquele momento de formação. E vice-versa. É sempre importante você pensar o seguinte, se você é um artista que você quer cada vez mais alcançar pessoas, é muito importante que você tenha circulação, sim, na sua proposta de projeto. Eu, por exemplo, estava em uma consultoria recentemente com uma aluna. Se ela estiver aqui, um abraço para ela, a Andrea. E ela é artista plástica e ela tem um projeto de formação lindíssimo. Ela oferece oficina para as mulheres, de 40 a mais. E aí eu falei para ela, olha, Andrea, nós vamos oferecer aqui esse projeto, vamos escrever esse projeto aqui, essa proposta de projeto que você já está desenvolvendo, você já realiza de formação. Mas vamos também começar a desenvolver um projeto de circulação, no caso, com exposição. Por quê? Com o projeto de exposição, o seu nome vai alcançar mais pessoas. Você vai ter até possibilidade de tornar essa exposição das pinturas que as suas alunas fazem, que você faz, em uma exposição anual. E isso pode entrar no calendário da sua cidade. E aí vai ficar muito mais fácil, porque cada ano você vai conseguir ter editais de cultura e empresas querendo financiar seu projeto de circulação através da sua exposição. E é aqui onde você vai crescer, e é aqui onde você vai divulgar o seu nome, e é aqui onde você vai alcançar um público ainda maior, e é aqui que você vai fazer com que realmente a sua arte decole. E aí eu expliquei a ela, mas é muito importante que você, vá degrau por degrau, planejamento por planejamento. E aí nessa consultoria, nós conversamos e nós traçamos várias ideias que ela pode explorar ao longo do ano. Porque sim, gente, não adianta você só saber aqui, por exemplo, através desse conteúdo, você já descobriu quais são as ideias de projetos que os editais adoram. Mas o próximo passo, sabe qual é? E eu vou falar para você, com toda a sinceridade do mundo, eu vim descobrir isso um pouquinho tarde na minha vida. Porque se eu tivesse descoberto isso antes, eu tenho certeza que eu teria tido avanços ainda maiores na minha carreira. Mas eu precisei quebrar muita cabeça, eu precisei estudar muito, eu precisei errar muito para descobrir isso. O que eu vou falar para você agora
Aprender a escrever os projetos culturais do jeito certo, com estratégia. Entender a dinâmica do que um patrocinador quer, do que um edital quer. Não adianta você só ter uma ideia bonita, não adianta você só ter uma ideia fantástica e você não saber como falar ela em um papel. Porque lembra, tá? Que para participar dos editais ou para apresentar o seu projeto a uma empresa, eles não vão pedir um vídeo seu, eles não vão querer que você ligue para explicar, eles não vão querer que você grave um áudio e mande. Não, eles vão querer, manda teu projeto, e projeto é escrita. E escrever você já sabe. Talvez o que você não saiba é escrever do jeito certo, com estratégia, como os meus alunos hoje do método Projeto Cultural sabem e estão tendo cada vez mais resultados incríveis, como por exemplo o Farley, né, que recentemente aprovou 16 projetos. Você tem noção? Ele que hoje aprendeu no método a como escrever projetos do jeito certo, que é o que eu ensino, e ele começou a escrever, não projetos só para ele, mas ele começou a escrever projetos para outros artistas, e ele aprovou 16 projetos. Ou quem sabe, o Ricardo, que hoje fecha, né, parcerias com instituições, como o Sebrae, por exemplo. Ele que vence hoje editais, porque ele aprendeu como escrever, ele aprendeu como desenvolver as ideias, ele aprendeu como construir a carreira artística dele, porque é isso que eu ensino, e hoje ele é convidado, minha gente. Você sabe o que é isso? Você ser convidado por uma instituição como o Sebrae, para você estar lá junto com ele como parceiro, fazendo projeto e eles pagando a você? Foi o que aconteceu na vida do Ricardo, é o que está acontecendo agora. Merci, pelo amor de Deus, e como é que então eu aprendo a escrever projetos culturais do jeito certo? É muito simples. Eu vou deixar aqui um link nesse vídeo. Se você quiser se tornar o meu aluno, e eu vou ficar muito orgulhosa e muito feliz por isso, ou a minha aluna, eu vou deixar aqui um link. Você que está assistindo esse vídeo hoje aqui no meu canal, vai ter um mega desconto para fazer parte dessa turma do Método Projeto Vencedor. Eu vou deixar o link na legenda, tá? Clica lá. Messi, o que eu vou aprender no método? Muito fácil. Você vai aprender o passo a passo de como você pensa os seus projetos culturais, de como você escreve os seus projetos culturais do jeito certo. Você vai entender o que de fato os editais querem ver no seu projeto, que você vai colocar e você vai acelerar os seus resultados. Você também vai aprender como você destravar todos os seus medos e as suas inseguranças, que hoje impedem você de viver da sua arte, que hoje impedem você de dar passos ainda maiores. Você também vai aprender como de forma correta, você faz o orçamento de forma simples, o orçamento do seu projeto. Você vai aprender como estruturar um projeto, como conhecer cada etapa de um projeto e escrever cada etapa desse projeto de forma mais simples, mais fácil. Você também vai aprender como organizar suas ideias, como avaliar suas ideias e como apostar nas ideias que de fato vão fazer você crescer na sua carreira artística. Eu poderia ficar aqui horas falando tudo que você vai aprender no método, mas eu quero fazer um convite a você. Vai lá no meu Instagram e lá nos destaques a alunos, conhece alguns dos meus alunos, que aí você vai ver o que é que o método faz. Para quem não é, né? O método Projeto Vencedor. Não é para aquele artista, se for o seu caso, não é para você, tá? Que quer resultados rápidos, que quer fazer um projeto agora e já cair milhões na sua conta. Não é para você. Também não é para aquele artista que quer caminhos, sabe? Truquezinhos, macetinhos. Não. Macetes, truques, nunca funcionou na minha vida, tá? O que funcionou na minha vida realmente foi perseverança, dedicação e estratégia. E saber aonde ir e saber o que fazer. Então, esse método que eu desenvolvi ao longo de 20 anos da minha carreira, não é 20 dias, é ao longo de quase 20 anos da minha carreira, à frente de projetos de grande porte, à frente de projetos, né, que circularam a nível de Brasil e internacional, ele é feito para artistas que realmente querem fazer a sua arte crescer, que realmente quer impactar a vida de pessoas e que realmente quer fazer algo com estrutura, do jeito certo e da maneira correta. Não é para o artista que quer tudo de modo instantâneo, rápido e acelerado, ou cortar caminhos para chegar no destino mais fácil. Não é, tá? Se você é assim, esquece, não vai servir para você não, tá? Você vai adquirir o método, mas vai se frustrar. Porque lá eu vou ensinar como crescer com seriedade, consistência, segurança. Para que você, no futuro, olhe para você e você tenha orgulho. Cada vez mais orgulho, né? Porque orgulho você já tem de você, né? Mas eu quero que você tenha cada vez mais orgulho de você. Que você olhe e diga, Merci,
olha, cada centavo que eu investi no seu método, no seu curso, valeu muito a pena. E olha os resultados que eu tive. E aí eu quero que você venha até mim. Não deixa de vir, tá? Venha até mim compartilhar comigo todas as suas conquistas, todos os sonhos que você realizou com uma habilidade simples, mas extremamente poderosa e única, que é aprender a escrever seus projetos culturais do jeito certo. E eu quero também te falar que o método, ele vai além disso, tá? Ele também vai te ensinar como você cobra a sua arte a um preço justo. O método também ensina como você se valoriza cada vez mais. O método também te ensina a como você se apresenta nos lugares do jeito certo. O método também te coloca dentro de uma comunidade de artistas para que você possa fazer parcerias. E assim você está ao lado de pessoas que têm o mesmo sonho que você. Então, o convite foi feito aqui. Eu vou deixar o link nesse vídeo. Se você quiser vir fazer parte dessa grande rede, essa grande família, na verdade, que é o método do Projeto Vencedor, eu vou ficar muito feliz. E aqui eu quero também deixar uma outra estratégia para você, tá? Sobre projetos culturais. Preste atenção. Você já viu que os editais, eles amam, né? 3 ideias, 3 propostas de projetos. Projetos de formação, projetos de circulação e projetos de preservação, projetos de memória. Mas há também uma proposta de projeto que cada vez mais os editais estão adorando ver, que são projetos que ajudam com que as pessoas elas alcancem independência financeira. São projetos que estão ligados muito ao universo da economia criativa. E esses projetos, quando eles fazem com que as pessoas não só adquiram conhecimento, mas elas possam, através daquele conhecimento, daquela nova habilidade, elas possam também crescer financeiramente, elas possam também crescer, tendo uma renda extra, isso também faz com que brilhe aos olhos dos editais de cultura, porque vai fazer com que essa pessoa, ela possa se tornar uma protagonista da sua própria vida e ela possa, através daquele conhecimento, obter recursos financeiros para que ela se sustente, para que ela cresça financeiramente. Então, projetos, por exemplo, de formação, que ajudam, por exemplo, mulheres a terem uma nova habilidade. Por exemplo, mulheres que vão aprender a fazer bijuterias, elas podem, peças de artesanato, elas podem usar essa habilidade e vender essas peças. Então, os editais, eles também estão olhando com muito carinho para projetos que vão por esse caminho, por essa proposta. Agora eu te pergunto, quais são, me fala aqui nos comentários, quais são dessas propostas de projetos, quais são dessas ideias de projetos que hoje você vem trazendo, que hoje você faz, que hoje você realiza? E qual é a sua dúvida sobre isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero te responder. E antes de terminar esse vídeo, se você é novo nesse canal, talvez você não saiba, mas se você já acompanha meus conteúdos, você sabe que eu sempre gosto de terminar os nossos vídeos, os nossos encontros com uma palavra-chave. Por quê, Messi? É muito simples. Todos os dias, quando eu acordo, eu mentalizo uma palavra. Eu sou uma pessoa que tem micro hábitos, Então, ao longo do meu dia eu faço algumas atividades, algumas coisinhas para me energizar, para me deixar feliz, para me fazer com que realmente eu possa ser uma fonte infinita de luz, de alegria para as pessoas. E eu, sempre quando eu acordo pela manhã, eu penso em uma palavra-chave. Se você não tem esse hábito, cria isso aí na tua rotina, que é você pensar em uma palavra que vai te guiar ao longo do teu dia. Então eu penso nessa palavra e essa palavra se torna o meu mantra, essa palavra faz parte do meu dia e ela me energiza, ela me traz alegria, ela me traz mais esperança, ela às vezes me acolhe também. E eu quero aqui hoje deixar a nossa palavra-chave de hoje, para que essa palavra-chave, ela possa de algum modo tocar no seu coração, ela possa de algum modo te trazer alegria, ela possa de algum modo te abraçar, mesmo que estejamos aqui, tendo uma tela nos separando. E a palavra-chave que eu quero te deixar hoje é uma palavra-chave que para mim ela é muito valiosa. E eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema aqui, tá? E talvez essa palavra-chave ela possa também te nutrir de algo muito especial. A palavra-chave de hoje que eu quero deixar para você tem muito a ver com isso aqui que conversamos, tá? Na verdade, tem tudo a ver. Amor. Você é um artista, você ama a sua arte.
você é um artista, que você ama o que você faz, ou você é um produtor cultural, um fazedor da cultura, eu não sei. Mas uma coisa eu te falo, é muito importante, independente de qual ideia de projeto você vai fazer, ou independente de qual passo você vai dar a partir de hoje na sua vida, é muito importante que você faça tudo com muito amor, tudo com muito afeto. Porque eu acredito muito que quando a gente coloca amor no que a gente faz, a gente vai mais longe. As pessoas sentem. Eu estou aqui colocando todo o amor do mundo, do meu coração, nessas informações, nesse conteúdo para passar para você. E eu sei que o amor transforma não só a minha vida, mas a vida de quem está ao meu lado, os meus alunos, a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos, as pessoas que me seguem. Então, se você quer realmente fazer com que a coisa ande, coloque muito amor. Mas não só coloque, fale também que você está colocando amor, como eu estou fazendo aqui. Porque muitas vezes o mundo está muito barulhento, as pessoas estão muito ocupadas, estão muito ansiosas, estressadas, e muitas vezes elas nem estão percebendo que você está colocando um amor imenso naquilo que você está fazendo. Muitas vezes elas nem sabem que você ficou a madrugada inteira produzindo a sua arte. E elas não vão adivinhar. É importante que você fale, que você expresse, que você diga para as pessoas, olha, você não imagina quanto amor eu coloquei nisso aqui. Olha, você não imagina quanto amor eu estou trazendo nessa minha pintura, nessa minha música, nessa minha dança, nesse meu espetáculo. Olha, se tem uma coisa que não faltou nesse projeto foi amor. Fale, para que as pessoas escutem saindo da sua boca, para que as pessoas sintam olhando nos seus olhos. E faça tudo com amor, porque o amor ele não só transforma, como ele ilumina, ele abre caminhos, ele cria novas realidades. O amor, ele faz com que a nossa vida de artista seja um pouquinho mais doce, porque ô vidinha difícil, né? Oh, meu Deus! Mas o amor, ele tem esse poder de transformar. Então, seja amor, faça tudo com amor, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Meu artista talentoso e minha artista talentosa. Porque é o que eu falo para os meus alunos. Só não vence quem desiste. Meu forte abraço, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.